Olá, olá, estamos de volta para o nosso segundo vídeo sobre sucessão legítima. Neste nós vamos trabalhar a concorrência dos descendentes com cônjuge ou companheiro, seguindo assim o inciso 1º do artigo 1829 do Código Civil. Mas, antes de falarmos sobre o inciso 1º, faço questão de colacionar e apresentar aí na sua tela o informativo 864 do STF. Como disse no vídeo anterior, o STF, em 2017, por via de dois recursos extraordinários, o 646721 do Rio Grande do Sul e o recurso extraordinário 878694, provindo de Minas Gerais, o STF julgou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. O que nós tínhamos até então é que o direito sucessório na união estável era regulado pelo artigo 1790, enquanto que no casamento, pelo artigo 1829. O STF entendeu, por via desses dois recursos extraordinários, que o 1790 era inconstitucional e determinou que as regras do 1829 também sejam aplicadas à união estável. Por isso é que hoje, ao menos por enquanto, não há diferença sucessória entre cônjuge e companheiro. Observem aí o informativo. União estável. Em caso de sucessão causa-morte do companheiro, deverão ser aplicadas as mesmas regras da sucessão causa-mortes do cônjuge. No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. Recurso extraordinário 646721, de relatoria do ministro Marco Aurélio, e recurso extraordinário 878694, de relatoria do ministro Roberto Barroso, com repercussão geral. Informativo 864 do Código Civil. Feita esta observação, agora vamos analisar então a concorrência do descendente com o cônjuge ou companheiro sobrevivos. E sobre esta concorrência, o legislador, no artigo 1829, inciso 1º, diz o seguinte: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte aos descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. À luz deste inciso, o que nós temos é o seguinte: falecendo o autor da herança, primeiro chamaremos os seus descendentes em concorrência com cônjuge ou companheiro. Entretanto, não é sempre neste chamamento que o cônjuge e o companheiro herdarão. Exatamente isso. Em concorrência com descendentes, não é sempre que o viúvo ou viúva herda. A depender do regime de bens, o cônjuge ou companheiro sobrevivo herdará e não terá meação. A depender do regime de bens, o cônjuge terá meação, mas não herdará. A depender do regime de bens, ele pode ter meação e herança. E, por fim, também a depender do regime, é possível que ele não tenha meação e também não tenha herança. Por isso que o inciso 1º do artigo 1829 é, sem dúvidas, a parte mais complicada da sucessão legítima. Por quê? Porque nós temos que compreender que regime de bens é um instituto do direito de família. Com base no regime de bens, identificamos qual é o patrimônio comum do casal.
E neste patrimônio comum, metade é de um, metade é do outro. Por isso o nome, meação. Meação nada mais é, portanto, do que metade do patrimônio comum, considerando o regime de bens que era adotado pelo casal. Quando o casamento se encerra, seja por divórcio, seja por morte, o que nós temos que fazer é partilhar o patrimônio comum. Pega o regime de bens, identifica o que é dos dois, meação de um, meação do outro. Se o casamento foi extinto por morte, depois de retirada a meação do cônjuge ou companheiro sobrevivo, aí é que nós analisaremos a sucessão causa-mortes. Aí é que nós analisaremos o direito à herança. E no primeiro chamamento, concorrência com descendentes, dependendo do regime de bens, o cônjuge ou companheiro herda. Dependendo, ele não herda. Considerando o texto do artigo 1829, montei aqui um quadrinho para identificarmos as hipóteses de concorrência do cônjuge ou companheiro com descendentes e as hipóteses de não concorrência. Veja lá, o cônjuge ou companheiro não herdará em concorrência com descendentes se o regime de bens adotado no casamento ou na união estável era o da comunhão universal de bens. Se o regime era o da separação obrigatória, alguns defendem que só há que se falar em separação obrigatória no casamento. Ou ainda, se o regime era o da comunhão parcial sem bens particulares do decujus. Tá? Essa informação nós extraímos do inciso 1º. O legislador diz aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se este casado na comunhão universal, no regime da separação obrigatória ou no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Portanto, o cônjuge ou companheiro não concorrerá na herança com descendentes se o regime de bens era o da comunhão universal, separação obrigatória, comunhão parcial de bens, sem bens particulares do decujus. Contrário senso, haverá concorrência na herança entre descendente e cônjuge ou companheiro quando o regime de bens for o da participação final nos aquestos, tendo o falecido deixado bens particulares. Quando o regime de bens for o da separação convencional de bens. E, por fim, quando o regime for o da comunhão parcial de bens com bens particulares deixados pelo falecido. O cônjuge ou o companheiro concorre com descendentes quando o regime for o da participação final nos aquestos, com bens particulares do falecido, separação convencional ou comunhão parcial, também se houver bens particulares deixados pelo falecido. Não herda em concorrência com descendentes, se o regime for da comunhão universal, separação obrigatória ou comunhão parcial sem bens particulares deixados pelo falecido. Considerando essas regras, agora vamos resolver alguns exercícios, porque confesso que a forma mais fácil, se é que existe forma fácil, de aprender sucessão legítima, é aplicando casos concretos. Então, o primeiro caso que trago para a nossa reflexão e para a nossa resolução é o seguinte: Pedro era casado com Adriana, no regime da comunhão universal de bens. E o patrimônio comum do casal era R$ 1 milhão. Pedro tinha 2 filhos, independente se é de Adriana também ou não, Mateus e Carla. Pedro faleceu, deixou os 2 filhos, Mateus e Carla, e a esposa, viúva, Adriana. Considerando as regras da sucessão legítima,
Como ficará esta partilha? Veja, o legislador no inciso 1º do artigo 1829 diz que o cônjuge sobrevivente não concorre com descendentes se o regime é o da comunhão universal de bens. Entretanto, é certo que o cônjuge sobrevivo terá direito à meação, porque este R$1 milhão ali apresentado é patrimônio comum. Considerando o regime da comunhão universal, este R$1 milhão pertence a Pedro e Adriana, de modo que metade é de Adriana e metade era de Pedro. Assim sendo, Adriana terá R$500 mil de meação, enquanto que a meação de Pedro, que é o 100% da herança, será distribuído apenas entre seus filhos, sem participação de Adriana. 250 mil para Mateus, 250 mil para Carla, portanto. Ok? Segundo exemplo, comunhão parcial. Pedro e Adriana eram casados, tinham 2 filhos, Mateus e Carla. O regime de bens do casamento era a comunhão parcial. E, considerando as regras deste regime, o casal tinha um patrimônio comum avaliado em R$1 milhão. E Pedro tinha um patrimônio particular, ou seja, bens que ele adquiriu antes do casamento ou durante o casamento a título gratuito, por herança, por doação, avaliado em R$600 mil. Patrimônio comum do casal, R$1 milhão. Patrimônio particular do decújos, R$600 mil. Primeiro, vamos encerrar o casamento. Então, se o patrimônio comum era R$1 milhão, Adriana tinha de pleno direito R$500 mil e Pedro R$500 mil. Então, isolamos meação. Meação de Adriana, R$500 mil. Meação de Pedro, R$500 mil. Embora o Código Civil não explique, a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores nos diz que a meação do decújos é distribuída apenas entre os seus descendentes. Portanto, se o patrimônio comum é de R$1 milhão, Adriana tem R$500 mil de meação e os R$500 mil de Pedro serão distribuídos somente entre os seus 2 filhos. 250 para Mateus, 250 para Carla. Primeiro passo concluído. Agora, o patrimônio particular, este será herdado pelos filhos e pela viúva. Pelos filhos, em concorrência com a viúva, em direitos iguais. Portanto, 600 mil dividido por 3, 200 mil para cada um. Assim sendo, Adriana receberá 500 mil de meação e 200 mil de herança. A meação de Pedro vai só para os filhos. Será herdada só pelos filhos, 250 mil para cada um. E mais a participação deles na concorrência do patrimônio particular, 200 mil para cada um. Então, Mateus herda 450 mil, Carla herda 450 mil, Adriana, a esposa, viúva, meia 500 mil e herda 200 mil. Ok? Peço a atenção dos senhores. Essa, sem dúvida, é a partilha mais complicada de ser feita. Porque nós precisamos entender o seguinte: no patrimônio comum, a viúva ou a companheira sobreviva, meia. Então, tira metade a título de meação. E a meação do morto vai só para os descendentes. De modo que a concorrência entre cônjuge, companheiro,
com descendentes acontece exclusivamente no patrimônio particular. Por isso é que o legislador, inclusive, diz que se o regime for o da comunhão parcial e não houver bens particulares do decújus, o cônjuge ou companheiro sobrevivo não herda. Porque tudo que foi deixado é patrimônio comum. O viúvo tira a meação e a meação do morto só para os filhos. A concorrência acontece apenas no particular. E se houver particular. Próximo exemplo. Pedro e Adriana eram casados no regime da separação convencional e tiveram 2 filhos, Mateus e Carla. No regime da separação convencional, nada comunica. Se nada comunica, não tem patrimônio comum. Se não tem patrimônio comum, não tem meação. Isso mesmo. Pedro morreu e deixou de patrimônio particular, ou seja, só seu, Pedro, bens avaliados em R$1.200.000. Neste caso, herdarão os descendentes em concorrência com a viúva, porque o artigo 1829, inciso 1º, diz que o cônjuge não herda na separação obrigatória. Na separação convencional, o cônjuge herda em concorrência com descendentes, sem dúvida. Portanto, se Pedro morreu e deixou um patrimônio particular avaliado em R$1.200.000, 2 filhos e viúva, R$1.200.000, divididos por 3, Adriana receberá 400.000, Carla, primeira filha, receberá 400.000 e Mateus, segundo filho, receberá também 400.000. Não há que se falar em meação, porque não tem patrimônio comum. Ok? Quarto exemplo. Pedro e Adriana eram casados no regime da separação obrigatória de bens. Regime da separação obrigatória de bens, que é aquele que se aplica quando o cônjuge é maior de 70 anos, né? Quando o nubente é maior de 70 anos, quando o casamento é contraído em inobservância de causa suspensiva, do 1523, ou quando o nubente depende de decisão judicial para casar. Nessas 3 hipóteses, maior de 70 anos, pendência de causa suspensiva e dependência de decisão judicial para casar, o regime será o da separação obrigatória. Então, Pedro e Adriana eram casados no regime da separação obrigatória. Vamos imaginar que Pedro tinha 80 anos de idade e Adriana, com seus 30 e poucos anos, casou-se com ele, no regime da separação obrigatória. Pedro tinha 2 filhos, Mateus e Carla, e morreu deixando um patrimônio particular avaliado em R$1.200.000. Neste caso, como não tem patrimônio comum, não há que se falar em meação padriana. E diz-nos o inciso 1º do artigo 1829 que na separação obrigatória de bens, o cônjuge ou companheiro sobrevivo não herda em concorrência com os descendentes. Portanto, não havendo patrimônio comum, Adriana não meia. E por expressa vedação do artigo 1829, inciso 1º, ela também não herda. O patrimônio de Pedro, avaliado em R$1.200.000, será totalmente distribuído entre seus 2 filhos, 600.000 para Mateus, 600.000 para Carla. Faço apenas uma observação. No regime da separação obrigatória, pode haver patrimônio comum, tá? No nosso exemplo, não tinha patrimônio comum, portanto, Adriana não teve meação e não herdou por expressa proibição da lei. Mas, na separação obrigatória, pode ter patrimônio comum, pode existir patrimônio comum, porque a súmula 377 do STF diz que, na separação legal, comunicam os bens adquiridos durante o casamento. Tá? Então, mesmo na separação obrigatória, por força da súmula 377 do STF, é possível
existir patrimônio comum. E se tiver, nós falaremos em meação. Neste exemplo, não tinha patrimônio comum, Adriana não teve meação. Como o inciso 1º proíbe, ela também não herdou. E todo o patrimônio particular de Pedro foi, então, distribuído entre seus 2 filhos, Mateus e Carla, 600 mil para cada um. Mas, se tudo acabasse aqui, vai por mim, estava perfeito, ok? Estaria ótimo, mas não acaba. E nós não vamos falar ainda do segundo chamamento, não. Estamos no primeiro chamamento e ainda existe uma última regra a ser observada. A regra prevista no artigo 1832 do Código Civil. Este artigo, ele diz que se todos os descendentes do falecido também forem descendentes do cônjuge sobrevivo, este cônjuge sobrevivo, o viúvo, a viúva, receberá pelo menos 1/4 da herança. É o que nós chamamos de reserva do quarto legal, ou direito à 4ª parte. Observe o conteúdo do artigo 1832 do Código Civil. Em concorrência com descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Em concorrência com descendentes, caberá ao cônjuge ou companheiro quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Por isso que nós falamos que se o casal era casado no regime da separação convencional, Pedro morreu deixando 1.200.000 de patrimônio particular, esposa e 2 filhos, a esposa recebe 400, um filho recebe 400, o outro recebe 400. Por quê? Em concorrência com descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Da mesma forma, quando do exemplo da comunhão parcial, patrimônio comum era R$1 milhão. A esposa tira a meação do decujus só para os filhos, 250 para cada um. E a esposa viúva concorreu com os filhos no particular, que era 600 mil. E 600 mil foi dividido por 3. 200 para a esposa, 200 para um filho, 200 para o outro. Porque, mais uma vez, em concorrência com descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Até 3 descendentes sucedendo por cabeça. Por que até 3? Porque se nós tivermos concorrência entre 4 descendentes por cabeça com o cônjuge sobrevivo, parte final do artigo 1832 diz que se o cônjuge for ascendente de todos os descendentes com quem concorre, ele receberá pelo menos 25%. Mais uma vez o texto legal, então aplicaremos em alguns exemplos. Em concorrência com descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à 4ª parte, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Não podendo a sua quota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Considerando essa regra, vamos ali analisar 2 exemplos práticos. Pedro e Adriana eram casados no regime da comunhão parcial de bens. E o casal teve 4 filhos. O casal teve 4 filhos: Maria, Joana, Leonardo e José Pedro. Pedro, o marido, faleceu e deixou uma herança
avaliada em R$ 1.200.000. Essa herança era composta de R$ 400.000 de meação de Pedro, o que significa que Adriana também tinha uma meação de 400.000, né? Se a meação de Pedro era 400, a de Adriana também era 400. E o patrimônio comum do casal era 800.000. Ok? Pedro faleceu e deixou uma herança avaliada em 1.200.000. 400.000, meação de Pedro. 800.000, patrimônio particular de Pedro. Considerando que Adriana é mãe de todos os descendentes com quem concorre, como ficará essa partilha? Veja lá. Primeiro, entendam que Adriana já recebeu 400.000 de meação, né? Porque se a meação de Pedro, a meação do de cujos, era 400.000, Adriana também teve uma meação de 400.000. Perfeito? Por que que nós identificamos a forma como a herança é composta? Porque nós sabemos que a meação do falecido vai só para os filhos. Adriana recebeu 400.000 de meação e a meação de Pedro, 400.000, vai só para os filhos. 100.000 para cada um. Maria recebe 100, Joana recebe 100, Leonardo recebe 100, José Pedro recebe 100. Ponto. Os filhos vão concorrer com Adriana no patrimônio particular deixado por Pedro. Mas Adriana é mãe de todos. E o legislador, no artigo 1832, diz que o cônjuge receberá pelo menos 1/4, quando for ascendente, de todos os descendentes com quem concorre. Portanto, se Adriana vai concorrer com os 4 filhos em um patrimônio de R$ 800.000, ela vai receber 1/4. Ela vai receber 25%, que neste caso representa R$ 200.000. O restante, R$ 600.000, será distribuído entre os 4 filhos. R$ 600.000 divididos por 4, 150 para cada um. Maria recebe mais 150, Joana recebe mais 150, Leonardo recebe mais 150, José Pedro recebe mais 150. Concluindo, Adriana, a esposa, meação de R$ 400.000, herança de 200, 1/4 do patrimônio particular, 25% de 800.000. Maria recebe 250.000 de herança, Joana 250.000 de herança, Leonardo 250.000 de herança, José Pedro 250.000 de herança. Cada um dos 4 recebeu 100.000 da partilha da meação do falecido e 150.000 da concorrência com a mãe, da concorrência com a viúva. O mesmo exemplo nós vamos analisar de uma forma diferente. E se Adriana não fosse ascendente de todos os filhos de Pedro? E se os 4 filhos de Pedro eram de um outro casamento? Ou até mesmo se apenas um desses filhos não era de Adriana? Ou seja, Pedro faleceu deixando esposa e 4 filhos. E a esposa, a viúva, não é ascendente de todos os descendentes com que concorre. Se a viúva não for ascendente de todos os descendentes com que concorre, ela não terá mais o direito de 4ª parte. E, consequentemente, no patrimônio em que concorrer,
partilhará de forma igual. Assim sendo, se Pedro morreu deixando um patrimônio de 1.200.000, composto de 400.000 de meação, 800 de patrimônio particular, a meação de Pedro vai só para os filhos, 100.000 para cada um. E Adriana recebeu 400 também de meação. O patrimônio comum do casal era 800.000. Adriana retirou a meação de 400 e a meação de Pedro só para os filhos, 100 para cada um. Os filhos concorrerão com a Adriana no patrimônio particular e apenas no patrimônio particular. Só que neste caso, Adriana não é a mãe de todos. E não sendo ascendente de todos os descendentes com quem concorre, ela não terá direito à quarta parte. Eu vou pegar 800.000 do patrimônio particular de Pedro e dividir igualmente por 5. Adriana receberá, portanto, 160.000 de herança. E cada um dos filhos receberá mais 160.000 de herança. Fechando, portanto, a partilha, Adriana, 400 de meação, 160 de herança. José Pedro, Leonardo, Joana e Maria, os 4 filhos, cada um receberá 260.000 de herança. Ok? Embora o legislador tenha falado apenas de filiação comum e filiação exclusiva, quando a filiação for híbrida, ou seja, a Adriana era mãe de alguns, mas não era de outros, o STJ pacificou o entendimento por via do enunciado 527 do Conselho de Justiça Federal, que diz, artigo 1832, na concorrência entre o cônjuge e os herdeiros do decujus, não será reservada a quarta parte da herança para o sobrevivente, no caso de filiação híbrida. Então, se nosso exemplo, por exemplo, se no nosso exemplo Adriana fosse mãe de José Pedro e Leonardo, mas não fosse de Joana e Maria, ela não tem quarta parte. Ponto. Podia ser um caso absurdo, né? O casal teve 10 filhos e o marido teve um filho de fora do casamento. Pronto. É o suficiente para que a viúva perca o seu direito da quarta parte, ok? A matéria é bastante complicada, cheia de detalhes, por isso que eu falei até mais devagar do que o habitual, me estendi no tempo, já mais de 30 minutos de aula, mas a tentativa foi de ser o mais claro possível e espero que tenha obtido êxito nesse vídeo sobre a sucessão legítima, concorrência descendente com cônjuge, ok? Seguiremos no próximo vídeo falando sobre os outros 3 chamamentos: cônjuge com ascendente, cônjuge sozinho e colaterais até 4º grau. Te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.